O Evangelho de João, capítulo 16, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. João 16, 3. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembres de que já o tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Palavra do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai. Senhor, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede estar na Tua casa, Senhor. Para poder, Senhor, estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Ouvindo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Pai, falar aos nossos corações, para entendermos e compreendermos qual é a Sua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida, Senhor. Venha a cada um de nós agora, Senhor. Fale através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Exorta a cada um de nós, glorifique a cada um de nós nesta hora, para que possamos aprender dos Teus caminhos, Senhor, e fazer sempre a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Que os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós paramos para analisar uma coisa aqui que está escrito aqui em João, capítulo 16, versículo 3, para cada um de nós. Nós temos que reparar uma coisa, que Jesus, ele começa a contar para os discípulos, tanto que o título do texto é a continuação das últimas instruções dos discípulos. Você parou para analisar que em toda a caminhada de Jesus aqui na terra, todo o tempo que ele esteve com os discípulos e com as pessoas, Jesus ele sempre estava instruindo e ensinando para um crescimento de cada um. Jesus ele não tinha nenhum problema com ensinar, ele não tinha nenhum problema com exortar a ninguém. Só que o que me chama a atenção é nisso que Deus, que o Espírito Santo ele colocou no meu coração para falar com os irmãos. É que quando eles souberam que Jesus ele tinha que padecer, que ele tinha que ir na cruz do Calvário, eles começaram a, muitas das vezes, duvidarem da palavra, muitas das vezes a duvidarem de tudo aquilo que Jesus ele já tinha ensinado para eles. Irmão, se nós começarmos no meio da nossa caminhada com Cristo, com a palavra de Deus, dentro da igreja, dentro das coisas de Deus, do ministério, irmão, e deixar as coisas que estão à nossa volta, muitas vezes entrar na nossa vida, assim como entraram na vida dos discípulos, que fizeram com que eles até duvidassem de Deus, duvidassem das coisas de Deus. Será mesmo que isso vai acontecer? E muitas vezes isso acontece com cada um de nós. Deixamos as coisas que estão de fora entrar no nosso coração e faz com que tire a nossa paz, com que tire o nosso conforto em Deus, com que tire o nosso pensamento diretamente nas coisas de Deus. Eles começaram a entrar em parafuso. O que eles iriam fazer?
Mas Jesus ele pega e fala para eles assim, ó: e isso vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então ele está dando uma afirmação para eles. Eu não disse isso para vocês desde quando a gente começou? Desde quando nós estávamos quando começamos esse ministério, quando começamos essa caminhada, esse evangelho, eu não tinha dito para vocês que eu teria que padecer, que eu teria que morrer pela humanidade? E muitas das vezes isso acontece com cada um de nós, irmão. Muitas vezes Deus ele fala com cada um de nós lá atrás. Ele fala com cada um de nós através de uma palavra, através de uma pregação, através de uma exortação. E quando chega lá na frente, muitas das vezes você esquece. Muitas das vezes você esquece, você entra em parafuso, você não sabe o que fazer. Mas ele já ensinou para você o que você tem que fazer. E esse tipo de coisa, muitas das vezes, tira a nossa paz, tira o nosso conforto, assim como tirou o conforto dos discípulos. E isso que o Espírito Santo ele vem falar para cada um de nós hoje, para que, apesar de tudo que estiver acontecendo, nós não podemos perder a nossa paz, nós não podemos perder o nosso conforto, nós não podemos perder a nossa alegria, porque ela vem de Deus para cada um de nós, irmão. E aí ele continua dizendo: mas tenho-vos dito isso, a fim de quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Não, você para analisar isso aqui. Quando ele diz isso aqui, isso me chamou muita atenção. E agora eu vou para aquele a quem me enviou. Deus. Ele enviou Jesus para salvar cada um de nós, irmão. Ele enviou a cada um de nós, sabe por quê? Porque Ele conforta as nossas vidas. Ele conforta o nosso coração. Ele conforta cada um de nós para que quando nós entrarmos na presença dEle, nós saímos totalmente diferente. É esse o chamamento que Deus quer para cada um de nós. Para quando nós estivermos na presença dEle, louvando, engrandecendo, ouvindo, sendo exortado pela palavra de Deus, irmão, nós possamos ser cada dia mais diferentes diante de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós? O que Jesus fala? Eu não vou deixar, não vos deixarei órfãos. O Consolador sempre vai estar em cada um de nós, irmão. Então por que nós muitas das vezes estamos desanimados? Por que muitas das vezes nós estamos sem paz? Então por que muitas das vezes nós duvidamos, assim como os discípulos eles ficaram sem paz, irmão? Tanto é que a primeira coisa, quando eles estavam reunidos, e Jesus ele aparece em espírito vivo para eles e diz: paz seja convosco. Sabe por que ele fala, paz seja convosco? Porque estava faltando a paz no coração dos discípulos. Eles estavam angustiados. O que eu vou fazer agora? Não temos mais a Jesus conosco. Só que eles não entenderam, irmão. Sabe por que eles não entenderam? Porque Jesus ele foi de carne e osso. Ele morreu de carne e osso. Mas o Espírito dele habita em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus habitava nos discípulos e hoje habita em cada um de nós. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em mim. E Ele pode trazer ao meu coração paz, conforto. Porque a nossa alegria só vem de Deus, irmão. Só vem de Jesus. Só vem do Espírito Santo. Nada que é material vai compensar aquilo que Deus dá à nossa vida. Nada vai compensar. Você pode tentar de tudo, irmão. Tem um louvor que me chama muita atenção, que quem cantava era o irmão Donato. E hoje, muitas das vezes, quem canta é a irmã Rosângela. Irmão, o que esse louvor ele diz? Eu andava pelas ruas da cidade, procurando felicidade. Isso me chama muita atenção, irmão. Sabe por quê? Porque a felicidade não está nas ruas. A felicidade não está nos bens materiais. A felicidade está na palavra de Deus, irmão. Eu preciso entender isso. Que é a palavra de Deus que conforta a minha vida. É a palavra de Deus que mesmo quando estiver difícil, Deus ele faz tornar para cada um de nós
possível. Tudo é possível. Por quê? Porque Ele traz paz à nossa vida, Ele traz conforto à nossa vida, irmão. Ele traz para cada um de nós. Nós temos que entender isso. Não podemos fazer igual os discípulos fizeram, irmão. Ficaram confusos, duvidaram daquilo que Deus tinha feito, duvidaram. Meu irmão, você imagina isso? Como que Jesus ele deve ter ficado triste quando ele olhou para os discípulos daquele jeito? Sabe por quê? Porque foram eles que viram tudo aquilo que aconteceu. Eles viram os cegos enxergar. Eles viram o coxo andar na frente deles. Eles viram a mulher do fluxo de sangue, que padecia, já tinha 12 anos, ser curada, somente tocando as vestes de Jesus. Eles viram, irmão, vários serem curados, os leprosos serem curados, maravilhas que Jesus fizeram. E você para analisar. Se fosse você, irmão, se fosse eu, você ia olhar para aquelas pessoas duvidando, os discípulos que sempre estavam à volta dele, duvidando. Será que você não iria ficar triste também? Será que você não iria ter essa mesma ação que Jesus teve? É como acontece com cada um de nós. Deus ele está sempre, o tempo todo nos guardando, nos livrando de todo mal. Está sempre o tempo todo conosco, irmão. E muitas das vezes no nosso coração tem dúvida. Por que eu tenho dúvida? Por que eu duvido? Por que essa paz ela sai de mim? Se essa paz ela sai de mim, irmão, porque ela nunca esteve em você. Ela nunca esteve. Porque aquilo que Deus dá, Ele não tira, irmão. Aleluia. Aquilo que Deus dá para você, Ele não tira. Se Ele deu poder, se Ele deu autoridade para você, Ele não vai tirar de você. Então por quê? Então os discípulos eles pegaram e entenderam logo depois, irmão, quando Jesus ele começa a fazer esse tipo de coisa com eles. Para eles entenderem. Depois é que eles começaram a entender. Depois que eles começaram a fazer o trabalho do Evangelho. Mas quando estava ainda no final, irmão, perto de Jesus ir para a cruz, ele ainda virou para Pedro e falou: quando tu te converteres, Pedro. E ele estava com Jesus. Então quer dizer que ele não tinha, irmão, o convertimento. Mas estava com Jesus. Será que hoje cada um de nós podemos dizer que nós temos esse convertimento? Essa paz em cada um de nós? Será que quando nós estamos em meio às tribulações, aos problemas, às coisas, nós entramos em desespero, igual os discípulos eles entraram, fazendo coisas que não são de Deus, que não convêm à palavra de Deus? Será que eu faço isso? Se eu estou fazendo isso, é totalmente errado, irmão. Porque não pode me faltar nada. Quando estamos na palavra de Deus, irmão, e procuramos fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Se você fazia o que era errado e hoje você faz o que é certo, irmão, é porque a palavra, ela te conserta, ela te conserva. Ela está contigo, ela te traz paz, ela te traz conforto, ela te traz amor. E nada nesse mundo vai pagar isso, irmão. Nada nesse mundo. Porque se alguma coisa nesse mundo pagasse tudo isso, aquilo que Jesus fez, ele não tinha ido na cruz do Calvário. Por quê que ele tinha ido na cruz do Calvário, então? Se tinha alguma coisa que pagasse isso. Se tivesse alguma coisa terrena que pagasse isso, não havia necessidade de Jesus ir para a cruz do Calvário, irmão. Não havia. Porque já teria alguma coisa para poder fazer. Já teria algo para ser feito. Já estaria feito. Mas não, ele entendeu que só ele podia fazer aquilo. Só ele podia ir na cruz do Calvário. E os discípulos ainda não tinham entendido. Os discípulos ainda não tinham entendido. E aí ele continua dizendo para cada um de nós. Versículo 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de... Por quê? Por que o coração se encheu de tristeza, irmão? Por que muitas das vezes o nosso coração se enche de tristeza? Por que o nosso coração muitas das vezes se enche de angústia? Porque não está crendo no Senhor, não está crendo na palavra. Os discípulos eles estavam na frente de Jesus, testemunhando aquilo que Jesus fez, e eles não criam, não acreditaram. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, irmão. Eles viram Jesus, eles viram Deus,
fazer as coisas que eles fizeram para eles. Maná, irmão. Deus dava para eles, abriu o mar para eles, resgatou eles. E mesmo assim eles duvidavam. Viram todas as noites no deserto, escuro, a coluna de fogo lá, ó, acesa para eles. E mesmo assim duvidaram. E aconteceu a mesma coisa aqui com os discípulos. Eles viram Jesus fazer as maravilhas, viu Jesus, e mesmo assim ainda entravam na tristeza, mergulhavam na angústia, mergulhavam. Sabe por quê, irmão? Porque não acreditava. Irmão, como assim? Os discípulos não acreditavam. Porque se ele acreditasse, irmão, ele faria aquilo que Jesus ensinou. Depois eles começaram a entender. Depois eles começaram a acreditar. Que aí onde veio os prodígios e as maravilhas, meu irmão? Os prodígios e maravilhas na nossa vida só vai acontecer quando eu acreditar, irmão, que Ele é único na minha vida. Não importa ninguém, só importa Jesus. Só importa a palavra, porque Ele me traz paz. Aleluia. Você vê como é que está o mundo aí? Estamos perto de acabar já, irmão. Jesus está voltando. Por que perder a nossa salvação por causa desse tipo de procedimento, de tristeza, de angústia? Por quê? Qual valor? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar, irmão, fazendo esse tipo de ação, de procedimento? Olha o que Jesus falou. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha quanto muitas das vezes o nosso coração se enche de tristeza no nosso dia a dia, por causa de muitas coisas que nos frustramos, coisas que acontecem na nossa vida. Por quê? E aí ele diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Irmão, que ele tinha certeza de que se ele não fizesse, ninguém faria por nós. Porque se tivesse alguma coisa para ser feito, se já tivesse feito, ele não faria isso, irmão. Mas ele tinha certeza, ele diz: o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Não vai deixar sem. Deus, ele não vai te deixar sem nada, irmão. Mas que você escolha estar na presença dele. Aleluia. Mas que você escolha estar com ele. Que você se abdique das suas vontades, dos seus querer, irmão. Seus procedimentos errados. E faça aquilo que é correto. Pode ser doloroso, irmão. Pode doer. Pode ser árduo. Vai ser. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas que faça a vontade de Deus. Que faça aquilo que é de Deus, irmão. Que faça aquilo que Deus manda. O correto. Porque, meu irmão, nada nos impede de fazer o correto. Mas também nada nos impede de fazer o errado. Nada nos impede. Tanto é que nós muitas das vezes fazemos coisas erradas. Por quê? Porque nada nos impede. O único que pode impedir, irmão, é através do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele veio como homem, fez o que tinha que ser feito, meu irmão, sem errar, sem falhar. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo nele. Estava com ele. E ele tinha a capacidade de conseguir, irmão. Nós também temos capacidade de conseguir. Porque somos feitos imagem e semelhança de Deus, irmão. Irmão, eu nunca vi Deus. Vem dentro do teu coração. Vem dentro do meu coração. Você vê Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque ele diz: se nós somos a imagem e semelhança dele, então ele habita em cada um de nós. Então ele habita no nosso ser. Então ele habita nos nossos corações, irmão. Creia nisso. Confie nisso. Que isso pode ser feito na nossa vida. Amém? Abre sua Bíblia em João. Logo aí atrás, João 14, 27. Em nome de Jesus. João 14, 27, irmão. Diz assim:
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreça. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acredite. Você vê, para analisar isso aqui, irmão. 2 versículos anteriores, Jesus estava falando sobre isso. No 14, ele já estava falando sobre isso. No 16, de novo, ele já fala sobre isso de novo. Então você para analisar que não é por falta de ensinamento, irmão. Não é por falta de insistência de Deus para nos ensinar. Não falta ensinamento a cada um de nós. Ele ensina, irmão, com maior paciência. Porque no 14 ele estava ensinando. No 16 ele já estava ensinando de novo para os discípulos. Então por que a tristeza está no nosso coração? Se Deus ele ensina. É como o irmão é muito falando na oportunidade que ele teve. Falta crer. Falta confiar. Falta acreditar. Só falta isso, irmão. Porque ele ensina. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixo-vos a paz. Aleluia. Eu vou, mas eu te deixo a paz. Sabe o que ele quer dizer isso aqui, irmão? Que você não precisa mais de nada. É só você ter paz, de você andar corretamente, de você estar firme, de você estar forte. Sabe por quê? Porque quando você está em paz, você consegue pensar melhor. Quando você está em paz, você consegue raciocinar melhor. Quando você está em paz, você consegue tomar as decisões melhor. Aleluia. Quando você está em paz. Quando a sua vida está atordoada. Quando as coisas à sua volta acontecem, aquilo mexe contigo, irmão. Você começa a ficar igual pipa voada, irmão. Não tem rumo, não tem direção, igual no estudo que nós vimos. Vai para um lado e vai para o outro. Vai para um lado e vai para o outro. Por quê? Porque a mente está atordoada. Porque a mente não está concentrado na palavra. A mente não está concentrada em Deus. Não está concentrada em Cristo, irmão. Não está. Isso te afeta. Isso tira a tua paz. Isso tira a tua felicidade. Isso tira Deus de você, irmão. Aleluia. Isso tira Jesus de você. Isso tira o Espírito Santo da sua vida, irmão. Quando você não tem. Aí ele diz, ó. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Sabe por que ele está dizendo isso aqui, irmão? Porque a paz do mundo, irmão, é paz de interesse. A paz do mundo é a paz momentânea. Enquanto você está me dando, está tudo tranquilo. Enquanto você tem para poder conseguir, está tudo tranquilo. Mas quando tem uma desavença, quando tem um atrito, quando tem alguma coisa que mexe com ambas as partes, acaba a paz. Essa é a paz momentânea que ele está falando, irmão. A paz que ele dá a cada um de nós é a paz do Espírito Santo, é a paz de Deus, é a paz de Cristo. É por isso que nós, quando nós estamos com o nosso irmão, nós falamos a paz do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas não sabem o porquê disso. Só falam, não sabem o fundamento. Mas quando nós dizemos a paz do Senhor, é porque nós temos para dar a paz de Deus, irmão. Nós temos. Mas tem que partir de cada um de nós. É uma decisão nossa viver a Jesus Cristo. Largar tudo para viver é difícil, irmão. Mas não é impossível, não. Porque muitos dos discípulos fizeram isso. Uns eram doutores, outros cobradores de impostos, faziam coisas erradas. Vamos, me segue. Vamos. Largaram tudo. Largaram tudo. Bens materiais. Paulo largou tudo. Paulo não quis saber mais de nada. Sabe por quê? Porque entrou no coração dele, irmão, que ele tinha que viver a palavra de Deus, que ele precisava de Deus. Porque senão ele ia continuar sendo aquele homem que estava lá, da guarda pretoriana, um homem ruim, um homem mau, um homem que não sabia o que era ser dentro do Evangelho, o que era ser de Cristo, que condenava os cristãos, que maltratava aqueles que
fala, e eu era um desses. Só podemos por Jesus. Então quando você sente a paz entrar no seu coração, assim como o apóstolo Paulo, que eu dei o exemplo que ele fez, é onde ele vira ousadamente e diz: eu sei viver no bom. Eu sei viver, mas também eu sei viver no ruim. Eu sei viver também na escassez, mas sei viver também na abundância. Sabe por quê? Porque tanto na escassez quanto na abundância, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra, eu tenho a paz de Deus. Então não me falta nada. Amém, igreja? Então não me falta nada. E Jesus então ele ensina para os discípulos o quê? Deixe-vos a minha paz. Só vai conseguir se for com a minha paz. Só vai conseguir se for com a minha paz. Porque a do mundo você pode jogar fora. A do mundo você pode jogar fora. Você pode descartar do mundo, mas a minha você recebe. Porque você vai conseguir. E você vai ter. Porque a minha não é qualquer uma. A minha é aquela que te traz a vitória. É a minha paz, aonde você consegue pensar, irmão. Você consegue tomar suas decisões. Você consegue não falhar mais. Por quê? Porque você toma a decisão de se abdicar dos seus erros, das suas falhas, dos pecados, do erro que está em mim, que está muitas vezes em você, e passa a viver aquilo que é de Deus, irmão. E Deus ele não te julga por isso. Não te julga. Porque Ele quer que cada um de nós façamos o correto para Ele. Tanto é que Ele diz que Ele não tem prazer em nenhum filho que se perde, irmão. Então se é para o nosso conserto, amém. Glória a Deus. Glorifica Ele. Porque Ele vai dar a cada um de nós. Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se atemorize. Para que turbar o nosso coração? Você só vai turbar o seu coração se você tiver a paz do mundo, irmão. Se você tiver o amor do mundo, você vai turbar o teu coração. Você não vai entender o que é de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas da carne, ela não consegue discernir as coisas espirituais, irmão. Mas as espirituais discernem bem tudo, irmão. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Para nós terminarmos, irmão, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Em nome de Jesus. Olha isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Bem no comecinho. Romanos capítulo 5. Olha aqui o segredo, irmão. Muitas das vezes ninguém entende. Olha isso aqui. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmão. Olha isso aqui que ele fala para cada um de nós, o apóstolo Paulo. Ele chega no começo do capítulo 5, o título ele diz: a justificação pela fé e paz com Deus, irmão. São duas coisas que nós temos que entender. São duas coisas. É por isso que eu acabei de relatar aquilo que o irmão falou, que nós temos que crer, que nós temos que confiar. Porque primeiramente ele diz: sendo por justificados pela fé. Você tem que ser justificado pela fé. Você precisa ser justificado pela crença em Deus. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus. Você precisa se renunciar a você mesmo. Você precisa se renunciar para que você possa ter paz com Deus. Ele diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aqui onde está, irmão, para nós entendermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo, irmão. Tudo começa nele e termina nele. Porque a fé, primeiramente, foi gerada em cada um de nós, irmão. Através de quem? Através de Deus. Por quê? Porque por Ele, irmão. Porque Ele está te mantendo vivo para você crer. Ele está te mantendo vivo para você acreditar. Então até a fé, irmão, vem dele. Até a nossa fé de crer nele
Olha isso aqui, irmão. A nossa fé de crer vem de Deus. Sabe por quê? Porque Ele concede você estar aqui hoje. Aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Ele te deu a oportunidade de estar aqui. Então Ele te deu a oportunidade de mais um dia de crer nele, de ter fé nele. Então é tudo por Ele. Se inicia nele, irmão. Tenha metade com Ele e tenha um fim com Ele também, irmão. Justificado temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus ele foi na cruz do Calvário por cada um de nós, irmão. Para que todo aquele, irmão, por isso que ele diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque entendeu que ele foi justificado. Aleluia. Porque entendeu que ele tem paz com Deus. Porque antes de Jesus vir na cruz por causa de nós não tínhamos paz com Deus, não tínhamos misericórdia, não tínhamos amor. Éramos filhos bastardos, irmão, que faziam o que nós queríamos. Mas quando Jesus Cristo ele foi na cruz, irmão, por causa de nós, Ele uniu a nós com Deus. A comunhão de nós, de cada um de nós com Deus, é Jesus Cristo. A ponte, o caminho é Jesus Cristo. Se você não tiver Jesus Cristo, você não tem capacidade de ir com Deus, irmão. Não tem capacidade de ter paz com Deus. Porque você não tem Jesus Cristo. Você não tem um caminho. Você não tem um norte. Você não tem um rumo. Se você não tiver um rumo, irmão, como que você vai conseguir? Esses dias eu estava com muito trabalho com a minha irmã Luciana, hein? A minha mãe. Muito trabalho com ela, por quê? Ela precisava de um norte para fazer o trabalho dela da escola. E ela não conseguia achar um norte. E aí foi quando eu entrei para poder ajudar ela, irmão. E aí ela começou a desenvolver. Eu continuei junto com ela. Vamos fazer. Começou a desenvolver. E acabou e terminou o trabalho. Ela virou para mim esse dia e falou assim, ó, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, muito bom seu trabalho. Sabe por quê, irmão? Porque precisamos de um norte, precisamos de alguém para auxiliar cada um de nós. E nada melhor do que Jesus Cristo, irmão. Do que a palavra de Deus para nos auxiliar, para estar junto conosco, para que nós possamos vencer, irmão. E ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Só tenho entrada a esta fé pela graça. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes e nos gloriamos, irmão, na esperança da glória de Deus. Amém, igreja? Então fique com essa palavra, irmão. Entenda isso aqui. É a paz de Deus, irmão. Você só consegue raciocinar quando você tem paz. Você só consegue tomar as suas decisões quando você consegue se concentrar. E você só consegue fazer isso, irmão, com a paz. E para você obter a paz, que está escrito para cá lá em João 14, 27, que acabamos de ler. Só a paz de Deus. É só a paz de Jesus, irmão, para você entender. Amém, igreja? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.